Diego, quais são as taxas que incidem nos planos de previdência? Existem duas taxas. A taxa de carregamento, essa taxa ela incide sobre o valor da contribuição. Então vamos imaginar, você vai colocar lá num plano de previdência R$ 1.000 por mês. Se a taxa de carregamento é 3%, eles vão aplicar os R$ 970, os R$ 30 é taxa de carregamento. Hoje existem muitas opções no mercado que não cobram taxa de carregamento, ou quando cobram, cobram na saída. Então funciona como se fosse uma multa se eventualmente você sair do plano antes do prazo estabelecido. Então, por exemplo, tem plano que tem cobrança de taxa de carregamento na saída. Ele estipula que você deve permanecer 5 anos no plano. Se você sair no segundo ano, você tem uma taxa de 8%. Saiu no terceiro, 6%. Saiu no quarto, aí ela vai caindo até zero. Então, se você não sair dentro desse período, você não vai pagar taxa de carregamento nenhum. Então, isso é a taxa de carregamento cobrada na saída. Agora, alguns planos não tem nem na saída e nem na entrada. Então, a taxa de carregamento incide sobre o valor da contribuição. Já a taxa de administração financeira, essa praticamente todos os bancos têm, né? Não tem, até porque a empresa ela precisa sobreviver e tem custos administrativos para fazer a gestão do seu dinheiro. Então, a taxa de administração ela incide sobre a rentabilidade, sobre o valor acumulado que você tem no plano de previdência, e ela varia de 0,5% a 3%, 4% se você pegar um plano ruim. Então você precisa analisar na previdência privada um plano que tenha uma taxa de carregamento baixa ou não tenha taxa, e uma taxa de administração a mais baixa possível. Quanto menor a taxa de administração, obviamente melhor vai ser o seu retorno lá na frente, né? Mas a taxa de administração define a rentabilidade do meu fundo, do meu plano de previdência, ou não? A taxa de administração é um dos pontos importantíssimos na hora de você contratar a sua previdência privada. Mas ela não é tudo, porque também não adianta você entrar num fundo que tem uma taxa de administração baixa e esse fundo não está performando bem, está com uma rentabilidade ruim aí nos últimos anos. Então você precisa analisar tudo isso. Então, primeiro, você analisa qual é a taxa de... Se tem taxa de carregamento, o ideal é você procurar um que não tenha. Depois, a taxa de administração, procurar um fundo que tenha uma taxa de administração mais baixa. E em terceiro, obviamente, e na minha opinião mais importante, é analisar o histórico de rentabilidade desses planos, desse plano que você está analisando. Porque é preferível você entrar num plano com uma taxa de administração de 2% que está rendendo 14%, 15%, do que entrar em um plano que você tem 0,7% e que tem um histórico de rentabilidade ruim. Então, mas são os 3 pontos importantes que você precisa avaliar, além da tábua atuarial, que eu vou falar mais para frente para você, que é o que é a tábua atuarial. Só fazer um breve resumo, é o quanto que você consegue converter do valor acumulado em aposentadoria. Então você acumulou um valor, lá na frente, se você quiser converter isso em aposentadoria mensal, utiliza-se a tabela atuarial, que mais para frente eu vou explicar para vocês. Tá, ainda sobre a taxa o valor da rentabilidade que eu enxergo nos fundos de previdência. Esse valor ele já é líquido da taxa de administração ou não? Quando você analisa, entra no site de alguma seguradora, por exemplo, entra lá e verifica a rentabilidade dos planos, né? Aquela rentabilidade já está descontando a taxa de administração. Então isso é importante, porque às vezes a pessoa olha e fala, bom, rendeu 11%, mas aqui ainda vai incidir a taxa de administração? Não. Esse número, esse percentual que aparece nos quadros de rentabilidade das seguradoras já é descontando a taxa de administração. Isso é um detalhe importante também.